Bom dia, queridos amigos, que a vibração de Jesus alcance os nossos pensamentos nesta manhã e que todos nós, alimentados de confiança, de esperança, vamos vencendo nosso período com alegria, com otimismo, por tudo isso que temos recebido, valorizando cada dia e cada hora de nossa existência. Encerrando este capítulo, nós vamos ler hoje Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem com o mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. São Lucas, capítulo 6, 22 e 23. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á; aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? São Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 36, São Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, e São Mateus, capítulos 10, versículo 38 e 39, São João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos dêem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dando que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova, mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Convidar todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos envolva em vibrações de muita paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em seu nome, Jesus, sob as bênçãos divinas do seu amor, é que iniciamos com nossas reflexões para a manhã de hoje, confiantes na sua bondade e no excelso amor desses benfeitores que nos sustentam, hoje, agora e sempre.
Meus queridos irmãos, cada dia a gente vai observando a liberdade que nós temos de fazer as nossas escolhas. Pois quando Jesus vem nos trazer as questões do Evangelho, por exemplo, carregar sua cruz. Que cruz? Qual é a nossa cruz? Nossa cruz é o nosso planejamento reencarnatório, ou seja, os nossos compromissos que foram alinhados para esta existência, a fim de que a gente possa lutar para fazer deles um propósito de libertação das nossas circunstâncias que o passado nos envolveu. E nós sabemos que Jesus nos traz um dos caminhos que ainda precisa ser muito bem compreendido, que são as bem-aventuranças. E sereis todos nós bem-aventurados quando nós nos aborrecemos em relação às questões divinas, pelas contrariedades que temos, pelo materialismo. Muitos ainda rejeitam tantas coisas em função de não conhecer verdadeiramente o papel de Jesus. Então, o problema das bem-aventuranças, ele vai pedir sempre para todos nós muitas reflexões. E antes de interpretá-la por situações muitas vezes pessoais, nós precisamos conferir a Jesus tudo aquilo que ele vem nos trazer com grande amor, alimentando em nós a esperança e a fé de que todas as nossas aflições, se fossem compreendidas com seu evangelho, nós não íamos mais passar nem para aquele pensamento que vimos dos primeiros cristãos, dos sacrifícios. O sacrifício hoje é da mudança do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, educando cada vez mais a nossa maneira de pensar nas ações redentoras que todos os dias somos convidados a passar. E é por isso que nós observamos que Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, para que nós possamos compreender que todos nós fazemos parte dessa grandeza que cada dia nós somos convidados a passar, que é o imperativo de saber aceitar as nossas lutas, as nossas provas e não viver nessa revolta, na superstição, no medo, porque nós temos medo ainda da pobreza material, nós temos medo de vivermos numa situação de luta. Onde está a simplicidade da nossa vida? E aonde nós vamos conquistar a paz? É por isso que ele nos diz: quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Que vida? Nós estamos querendo perder a vida espiritual ou essa vida de agora? Então, é preciso que a gente observe que Jesus, ele está no leme, é ele que está na supervisão de tudo. E quando ele falou para nós das bem-aventuranças, ele está nos convidando a compreender todo esse tesouro divino que está dentro de nós e não está fora. Então, muitas vezes, os nossos planos aqui na Terra são modificados porque, quando são visitados pela dor, muitos preferem a lamentação, viver no desespero, e outros, nós somos convidados a renunciar às questões do mundo para sentir a grandeza da oportunidade que Jesus, que Deus tem nos oferecido. E é por isso que muitas vezes Jesus nos trouxe as diversas formas de compreender as bem-aventuranças, para que nós pudemos ou possamos sentir ainda que aflitos são todos aqueles que não aceitam a verdade, que não aceitam toda essa lição que o Cristo veio nos ensinar. Então, é preciso, amigos, que a gente compreenda o verdadeiro sentido de tudo isso que a vida tem nos oferecido. E nós, muitas vezes, ficamos presos nesse conforto e achamos que o conforto é sempre o conforto material. Se alguém aprende a servir a Jesus, Jesus nos chamou muitas vezes: se alguém me serve, siga-me. Ora, nós sabemos que muitas organizações religiosas
Momentos espíritas também, na atualidade, estão repletos, cheios. Todo dia a gente está percebendo isso, pessoas ansiosas, querem mais, querem um conforto. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela é a doutrina do Consolador prometido. E tudo que ela vem nos ensinar está nos convidando a olhar para as coisas divinas. Por isso, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Perder o que? Essa vida material que nós estamos lutando. Quando Jesus nos disse sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu preciso sempre pensar que o que é de Deus é divino. O que é de César é do homem. E muitas vezes nós queremos um conforto material e esquecemos de buscar dentro de nós o conforto espiritual, e isso tem nos causado muitas lágrimas. Por isso que muitas vezes vivemos de uma forma que nós não compreendemos que os que choram é que serão consolados. Mas não é o choro da revolta, é o choro da luta, da vivência, para que a gente possa entender que a mensagem de Jesus, a mensagem evangélica, ela semeia em nossos corações a felicidade, ela nos traz alegria, e nós todos, amigos, temos um tempo para vivermos. É o planejamento reencarnatório. Não façamos disso o pior para a nossa vida. Nós vamos ver que todos aqueles que estão passando por dificuldades, pedindo a Jesus amparo, nós somos, sem dúvida, consolados e amparados. Mas muitas vezes nós queremos que as coisas resolvam da nossa maneira. E não é assim, porque as leis nos convidam a acertar e ajustar com Deus, nosso Pai. E o conforto espiritual não é com o pão do mundo, não. Não é com aquilo que eu tenho de material. O conforto espiritual vem da fé, vem do conhecimento. Ele não é um conforto mecânico que eu passo de mão em mão, muito pelo contrário. Ele é como, se nós fôssemos olhar isso de acordo com a natureza, ele é como o sol. Ele é o mesmo para todos. É a fé, é o evangelho, é para todos. Agora, não são todos que estão prontos para receber. Por isso que a revolta, por isso que nós não compreendemos, é até o título, carregar a sua cruz. Carregar a minha cruz é compreender o meu planejamento reencarnatório. As dificuldades que tem no meu lar, na minha família, essas dificuldades são convites para nos ajustarmos com as leis. E essas dificuldades, elas estão dentro de nós, elas não estão do lado de fora. Muitas vezes nós pedimos amparo aos mensageiros divinos, mas quando eles nos dão, nós não compreendemos, que é a força para que eu possa lutar. Então, muito chega ao cúmulo de abandonar tudo e vai buscar coisas que sejam materiais, alguns fenômenos ou promessas em vãos. Hoje nós estamos vendo tanto isso, né? Pessoas que saem da doutrina para buscar facilidades lá fora. Não existe isso, amigos. Nós precisamos entender que o conforto espiritual, ele vem de um conhecimento, ele vem para nós da misericórdia sublime do nosso Mestre. E os discípulos de Jesus podem perfeitamente perceber que todos nós estamos envolvidos neste conforto, que é o amparo da providência divina. O Cristo nunca faltou às suas promessas para conosco, e ele afirmou que seu reino era o reino de Deus, é um reino divino, e que ele só ergue, nós só conseguimos construir quando nós verdadeiramente compreendemos o que são as consolações imortais e de que forma eu vou atingi-lo quando eu passo a seguir todos os caminhos, todas as oportunidades que o caminho nos dá, mas não da porta larga, mas é o caminho da porta estreita. Então, é por isso a palavra de Jesus: se alguém me serve, siga-me. E ele estará conosco por todos os tempos.
E eu preciso aprender a honrar tudo isso, porque o Cristo, ele avalia as nossas ações e nós sabemos que não tem termos de inteligência ou de fortuna, mas pelos serviços que prestamos a todas as criaturas. E se alguém serve a Jesus, onde nós estivermos, existe alguém precisando dessa ajuda, precisando deste amparo. E é por isso que nós vamos vencendo a nossa vida com alegria. Então, quando nós falamos, Kardec coloca que rejubilai-vos diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensado no céu. Tudo aquilo que nós estamos hoje vivendo, e às vezes até falando das incompreensões da vaidade humana, nós vamos passar a perceber que nós precisamos continuar a nossa caminhada com a fé, com a esperança, procurando alimentar em nosso pensamento as oportunidades de servir, de auxiliar e levantando sempre os nossos olhos para Deus, nosso Pai, não mais com lágrimas, mas com compreensão. E o advento do Espírito de verdade vai nos mostrar isso de uma forma que nos consola. E é por isso, amigos, que nós não podemos esquecer da afirmação definitiva que o Cristo disse: fora da caridade não há salvação, e que Allan Kardec coloca isso como um processo básico do Espiritismo, que nós vamos ver que toda esta doação nossa reverterá em bênçãos para o nosso espírito. Isso, tudo que nós fizermos para o próximo, nós receberemos no mundo dos espíritos. Essa é a recompensa divina, essa é o valor do esforço, da dedicação e das mudanças dos nossos sentimentos. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nossos pensamentos floresçam sempre a fé e a esperança. E nesta hora do passe, essa florescência precisa estar dentro de nós, para que cada um rogue o que ele realmente necessita, dando-nos suporte para vivermos em paz. Essa paz não é a paz ociosa, mas a paz que vai me fazer com que eu compreenda o que seja a minha luta ou a minha cruz. Jesus, fluidifica as nossas águas e que todos os irmãos que compartilham conosco neste instante sejam agraciados com as bênçãos do seu amor. E rogamos a Jesus que leve essa mesma bênção, este mesmo amparo a todos os familiares, a todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã, pedindo a Deus que os fortaleça na esperança, na fé e na coragem. E que os amigos, queridos irmãos, recebam nesse instante o nosso abraço, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.